Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar das premissas do DOE. Então nós vamos falar de replicação, aleatorização e blocagem. Então o que seria a replicação? Eu vou simplesmente fazer o mesmo experimento um determinado número de vezes necessários para que eu consiga estimar o erro experimental. Então o objetivo da réplica é exatamente esse: estimar o erro experimental. Além de definir o que é réplica, pessoal, é importante nós fazermos o seguinte: compararmos o conceito de réplica, ou de replicação, versus o conceito de repetição. Então, em experimentação, o conceito de replicação está mais relacionado à repetição completa de um experimento. Então, isso inclui o quê? Inclui você repetir o experimento completo, porque quando um experimento é realizado, existem diversas variáveis, por exemplo, variáveis ambientais e diversas outras fontes de variação que não são controláveis pelo experimentador e pelo analista, que podem influenciar no seu resultado experimental, de forma que quando você replica o experimento, você não vai obter sempre o mesmo resultado. Então, você vai ter, por exemplo, um material nas mesmas condições, aquele processo nas mesmas condições, utilizando o mesmo operador, você vai repetir aquele procedimento experimental completo. Agora, quando eu falo de repetição, eu estou falando de questões de metrologia. Então, eu vou medir o mesmo experimento N vezes. Isso não é replicação, isso é repetição da medição. Por exemplo, se o meu experimento, não vamos entrar nesse exemplo aqui da dureza ainda, mas se o meu experimento fosse avaliar o diâmetro de peças torneadas. Se eu tornear uma peça apenas e medir essa peça 10 vezes, eu fiz 10 repetições e uma replicação apenas. Agora, se eu faço o torneamento de 10 peças, aí sim eu fiz a replicação do experimento. Aí, lógico que cada uma dessas peças eu vou ter um procedimento de medição. Posso até medir cada uma mais de uma vez para avaliar o erro de metrologia, mas geralmente depois a gente vai trabalhar com a média. A metrologia, lógico que pode ser levada em consideração, mas no DOE o que é mais importante para a gente é o conceito de replicação, porque a gente tem que estimar o erro experimental do processo estudado e não do aparato de medição. Então, feito esse parênteses aqui para explicar a diferença de replicação e repetição, vou até apagar isso aqui. Vamos entrar na questão da replicação de forma mais aprofundada. Então, vamos supor, nesse nosso experimento aqui de dureza, o que nós vamos fazer? Comparar a dureza entre duas amostras de aço, D2, que é um aço ferramenta. Uma dessas amostras foi temperada, ou seja, foi submetida a um tratamento térmico de têmpera, e a outra amostra não foi temperada, não foi tratada termicamente. Então, cada amostra tem 3 observações, tá ok? Então, basicamente, a estimativa do erro experimental é importante para a gente garantir que a diferença observada entre os tratamentos que nós temos interesse é relativamente alta em relação ao erro experimental do processo. Então, vamos supor que eu tenho aqui em torno de 20 ROQ-C para uma determinada amostra tratada e uma amostra que foi temperada deu 30 ROQ-C. Mas aí, na hora que eu faço a medição de uma segunda amostra que foi tratada, deu 25 e aqui eu tenho uma que deu 30, entendeu? Então, inicialmente, parecia que tinha uma diferença de 10 ROQ-C, mas na hora que eu repeti o experimento, eu comecei a ver que não. Depois eu fiz uma outra medição de dureza numa outra observação da primeira amostra, deu 10. E aqui deu uma outra com 40. A gente vê que a amplitude aqui do meu erro, ela é muito alta. Lógico que eu tenho uma média por aqui, né? Se eu considerar apenas a média, dá para a gente ver que eu tenho uma diferença entre as amostras temperada e a amostra sem tratamento, mas eu tenho que levar em consideração também a minha variabilidade. Como as amplitudes, nesse caso, estou trabalhando aqui com a medida de dispersão mais simples, se cruzam, né? Então eu não posso dizer com certeza, com confiança estatística, que há uma diferença nessas observações. Porque apesar de eu ter uma diferença entre médias, eu tenho uma dispersão muito grande nas amostras, né? Então, em inferência, nós temos que comparar tratamentos considerando não somente a média, mas considerando a variabilidade em torno da média. E quando eu faço a média, eu estou desprezando uma fonte de informação, que é a dispersão em torno da média. Então, tem que trabalhar com a distribuição da minha amostra, a distribuição de probabilidade da minha amostra, que é mais alta em torno da média, mas tem uma probabilidade também para a direita e para a esquerda.
Espera-se que de forma simétrica na maioria dos casos, se a gente estiver considerando a distribuição normal, mas enfim, eu tenho que sempre levar em consideração a média e a dispersão. Isso aqui foi um chute nesses valores, mas o que pode acontecer de forma mais clara, nesse caso aqui, é o seguinte: a amostra não tratada, eu vou ter resultados aqui mais baixos, por exemplo, em torno de 20 Hq/C, e a amostra temperada eu posso ter resultados aí para mais de 50 Hq/C de dureza. Aqui nesse caso, sim, eu posso dizer com certeza estatística que a minha diferença entre médias relativamente ao meu erro experimental, a minha variabilidade que eu consegui estimar graças à replicação dos experimentos, é maior. Então, a conclusão que a gente tem nesse caso aqui é que eu tenho um efeito, que é, de certa forma, significativo se eu levar em consideração a variabilidade em torno da média. Nesse caso aqui, a gente vê um efeito aí de mais ou menos 30 Hq/C. Então, isso significa que se eu tratar o aço D2, eu consigo aumentar a dureza dele nessa quantidade. Pessoal, por favor, isso é um chute. Não sei quanto que é a dureza desse material sem tratamento térmico, tá? Sei que ele tratado ele pode chegar em níveis até maiores que 50 Hq/C. Eu não quero entrar em detalhes técnicos de processo aqui. O nosso objetivo é entender conceitos estatísticos. Mas então é isso. A replicação ela é uma premissa extremamente necessária em ciências. Você não pode comprovar nada em ciência sem fazer a replicação. Então, só observar uma vez não é suficiente. É preciso replicar o experimento. O número de vezes necessário para estimar o erro experimental e comprovar que você tem um efeito maior do que o erro experimental. Há condições que você não controla, a própria descontinuidade do seu material ou imperfeições do seu instrumento, do seu equipamento, imperfeições nesse caso do processo metalúrgico de fabricação e do próprio tratamento térmico, no caso das peças temperadas e por aí vai. Passando então para a segunda premissa, que é a premissa de aleatorização, essa premissa tem o objetivo de diluir o erro devido a variáveis de ruído, que seriam essas variáveis que nós comentávamos, incontroláveis, de forma aleatória em todas as corridas experimentais, em todos os experimentos. Por quê? Basicamente, quando a gente faz experimentação, alguns métodos, que são os métodos que eu pretendo ensinar nesse curso, são ditos paramétricos, nos quais nós desejamos que a distribuição do erro experimental seja normal, o erro tenha normalidade. É isso que nós desejamos para que nós possamos aplicar os métodos que serão ensinados nesse curso. Então, de certa forma, para garantir a normalidade do erro, é importante fazer a aleatorização. Por quê? O que pode acontecer? Nós temos durante a realização de experimentos variáveis que são ditas incontroláveis ou de ruído. Por exemplo, condições ambientais. Vamos pensar aqui, o experimento de medição da qualidade de peças de ABS obtidas por impressão 3D. O ABS é um plástico que é muito utilizado para impressão 3D, para manufatura aditiva, porém é um material complicado porque ele é muito suscetível a variações tipo empenamento, trinca, enfim, variações na qualidade devido à variação ambiental. Quando você faz a impressão 3D em um ambiente não controlado, por exemplo, se sua impressora 3D ela não tem uma carcaça, ela fica num ambiente que pode ter uma ventilação, enfim, que pode ter uma variação na temperatura e essa variação pode influenciar muito no seu resultado da impressão. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um experimento e eu quero comparar 3 tratamentos, que seria a espessura da camada em milímetros em 3 valores, 0,10, 0,20 e 0,30. Então, aqui eu já estou considerando aquela questão da replicação que nós discutimos anteriormente e vamos supor que esses 9 experimentos, ou seja, 3 tratamentos, cada um replicado 3 vezes, eu vou fazer inicialmente nessa ordem aqui, na ordem que nós acostumamos a chamar de ordem padrão. Se eu fizer nessa ordem, vamos supor que à medida que eu faço os experimentos aqui, eu vou ter nesse sentido aqui, uma piora nas condições ambientais. Por exemplo, vai começar a ventar mais. Então, a velocidade do vento no ambiente que eu estou fazendo as impressões, vamos supor que tem uma janela aberta, por exemplo, aqui é muito mais baixa do que no 9º experimento. Então, pode ser que eu tenha um efeito, de fato, devido
a diferença aqui na espessura das camadas, mas no final esse efeito aqui pode ser exageradamente alto, porque na verdade não tem só um efeito aqui da diferença na espessura da camada de 0,20 para 0,30, mas aqui também tem um efeito da velocidade do vento que está agindo durante a realização dos meus experimentos e começou a agir de forma mais efetiva, digamos assim, nos últimos experimentos, que foi aqui com 0,30. Tranquilo? Então, nesse sentido, esse efeito que eu estou observando aqui, ele não é somente um efeito do meu processo. Essa variável aqui, que é uma variável que eu vou configurar lá na hora que eu estiver gerando o código G para colocar na impressora 3D e gerar aquela peça. É um efeito também de uma variável de ruído que eu não medi e talvez eu nem saiba, né? Então, conduzir os experimentos nessa ordem aqui, que a gente chama de ordem padrão, é muito perigoso, porque aqui eu posso confundir o efeito dos tratamentos com o efeito de um ruído que pode ter agido aqui nesses 3 últimos experimentos e não agiu aqui. Então, por que aleatorização? E quando a gente faz aleatorização, eu vou, de certa forma, ainda ter o problema do ruído. Porque vamos supor que eu não tenho como deixar esse ambiente totalmente fechado lá. Lógico que se eu tiver como deixar a minha impressora fechada, eu vou evitar esse problema. Mas vamos supor um ruído que você não consegue controlar. Por exemplo, você está numa sala, a temperatura é um ruído que influencia no seu experimento, mas você não tem como controlar a temperatura, porque você não tem ali um ar-condicionado, por exemplo. Então, nesse sentido, você vai ter um problema aí da influência da temperatura no seu experimento. Se a temperatura for aumentando à medida que você faz experimentos, o efeito dos primeiros experimentos para os últimos pode ser não somente devido à diferença nos tratamentos, mas também devido à diferença nesse ruído que é a temperatura. Outro exemplo de ruído muito comum aí em diversos processos experimentais. Então, quando eu faço esses experimentos em ordem aleatória, basicamente o que nós estamos fazendo é diluindo a variabilidade do ruído de forma aleatória em todas as corridas experimentais. Então, quando eu faço nessa ordem aqui, ó, o primeiro é de 0,10, o segundo é 0,20, o terceiro é 0,10, o quarto é 0,30, o quinto é 0,30, o sexto é 0,20, o sétimo é 0,10, o oitavo é 0,20, o 9 é 0,30, aqui está errado. Então, dessa forma, nós conseguimos, de certa forma, diluir o erro da temperatura de forma aleatória, porque eu não disse que por exemplo, cada experimento aqui demora 15 minutos. Nos últimos 45 minutos é que o vento estava mais forte. Então, eu tive um experimento com 0,10, que é o sétimo, outro com 0,20 e outro com 0,30. Então, a aleatorização vai, de certa forma, diluir o efeito dessa variável de ruído, que pode me atrapalhar e eu não tenho interesse nela, eu tenho interesse em testar o efeito da espessura, né? E a aleatorização vai diluir esse efeito de forma aleatória. Ah, mas você falou que vai ser nos últimos 45 minutos, então por que você não faz 0,10, 0,20, 0,30? 0,10, 0,20, 0,30, 0,10, 0,20, 0,30? Porque eu supus aqui que o vento vai ser mais forte nos últimos experimentos, mas eu posso ter a qualquer momento o vento mais forte, depois mais fraco, depois mais forte de novo. Eu não sei como que o ruído vai atuar de forma dinâmica, ou seja, no horizonte de tempo que eu estou fazendo os experimentos. Então, é melhor você fazer o sorteio, mesmo que às vezes aconteça de você repetir duas condições. Por exemplo, aqui aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto experimentos, ó, foram na mesma condição. Tudo bem, mas eu fiz um sorteio, entenderam? Geralmente a gente não faz esse sorteio aqui igual eu fiz. A gente costuma utilizar um software que vai gerar para a gente uma ordem aleatória. Então, pessoal, vamos falar agora da terceira premissa que eu gostaria de discutir nessa aula, que é a blocagem. Então é o seguinte, qual que é o objetivo da blocagem? O objetivo da blocagem é de minimizar a influência de variáveis presentes no procedimento experimental, mas que não são objetivo do estudo.
É importante salientar que a variável a ser blocada, ela deve ser passível de controle, tá, pessoal? Então, eu supus aqui um exemplo de um experimento de furação, que é um processo para obtenção de furos aí, onde a gente utiliza uma ferramenta chamada broca. Então, vamos supor que nós temos duas brocas e eu quero avaliar o efeito dessas brocas, na verdade, a diferença dessas brocas na qualidade do furo, tá? De acordo com as características da broca, por exemplo, a geometria da broca, o material da broca, tipo de cobertura, você pode ter uma diferença no seu resultado em termos de qualidade, produtividade, em termos de consumo de energia, mas vamos supor que o tamanho das placas que eu tenho aqui, elas são pequenas para fazer todos os 4 furos. Eu quero fazer 2 replicações, então é uma outra premissa que a gente tem que considerar, né? Eu já comentei com vocês, para estimar o risco experimental. Eu quero fazer 2 replicações com cada broca, mas eu tenho uma placa que dá apenas para dar 2 furos, e eu tenho uma outra placa que também dá para fazer mais 2 furos. Então, se eu utilizar essas 2 placas, o meu problema está resolvido. Eu consigo fazer os 4 experimentos. O problema é o seguinte, que cada uma dessas placas tem características distintas. Eu coloquei aqui, ó, cada placa ela pode ser de um lote distinto. Então, se eu tenho um lote distinto aqui fornecido por um determinado fabricante aí, desse material, que pode ser, por exemplo, um aço inox, pode ser que houve lá no processo metalúrgico, enfim, no processo de fabricação do aço inox, uma pequena diferença desse lote 1 para o lote 2. Então, nesse sentido, se eu não me precaver devido a essa diferença, pode ser que eu chegue numa conclusão aqui de que uma broca, se eu colocar os 2 experimentos com a bloca A no material 1 e os 2 experimentos com a bloca B no material 2, pode ser que eu chegue numa conclusão aí de que uma determinada broca é melhor, mas na verdade cheguei nessa conclusão por causa de uma diferença mais significativa no material, tá? Então, fazendo um parênteses aqui, pessoal, isso é muito difícil de ocorrer no nosso caso, porque geralmente a indústria metalúrgica ela vai conseguir manter uma homogeneidade entre os lotes fabricados, até porque ela tem que seguir ali uma composição química, né, que é, de certa forma, especificada por norma para cada material. Mas, enfim, pode ser que isso ocorra e eu estou querendo apenas tomar um cuidado experimental como investigador, como pesquisador, e dessa forma eu quero minimizar essa possível diferença entre esses dois materiais, tá? A blocagem também ela é muito utilizada em experimentos de crescimento de plantas, por exemplo. Às vezes você quer fazer um experimento que tem um determinado número de tratamentos, você tem que plantar diferentes plantas ali segundo diferentes critérios ali de crescimento, por exemplo, regime de rega ou regime de adubagem, e você não tem terreno suficiente para plantar todos esses experimentos, esses tratamentos em condições homogêneas. Então, nesse sentido, você pode também blocar os terrenos que têm ali condições diferentes. Por exemplo, uma faixa de terreno, uma área que passou por um experimento anterior, portanto, tem, por exemplo, um pH diferente. Enfim, a gente pode imaginar diversas situações nas quais a gente pode empregar a blocagem. O objetivo, basicamente, é minimizar o erro de variáveis que estão presentes por causa, talvez, de restrição ali de recursos, mas você não tem interesse em testar o efeito dessas variáveis e não quer também, logicamente, que esse efeito seja confundido com o efeito do seu tratamento. Então, como que eu aloquei o bloco nesses casos aqui? Em cada bloco, eu vou fazer um experimento com uma broca, tá ok? Então, eu tenho no bloco 1 um experimento com a broca A e um com a broca B. E no bloco 2, um experimento com a broca A e um com a broca B. Se eu quisesse fazer 4 experimentos, por exemplo, tivesse uma placa maior que desse para fazer 4 de cada, aí eu teria réplicas em cada bloco, que não é o caso desse nosso exemplo aqui. Então, pessoal, nesse estudo aqui, vamos ver como que nós faríamos a condução desses experimentos. Eu coloquei aqui os 4 ensaios numa ordem padrão e uma coluna aqui à esquerda para identificar a ordem de condução dos experimentos, ok? É o seguinte, é importante fazer um parênteses aqui também em relação a essa ordem, porque em alguns casos não tem como a gente fazer um procedimento totalmente aleatorizado. Em alguns casos nós conseguimos aleatorizar de forma restrita aos blocos, ou seja, eu faço todos os experimentos no bloco 1 aleatórios e depois todos os experimentos no bloco 2 também aleatórios, nesse caso que a gente só tem 2 blocos. Mas nesse caso, eu estou supondo aqui um caso prático,
na usinagem, onde apesar de a gente não ter a possibilidade de fazer todos os experimentos em uma placa apenas, a gente está blocando o material, mas nós temos a possibilidade de fixar, vamos supor que nós temos a possibilidade de fixar as duas placas na mesa da máquina de uma vez. Então, eu posso aleatorizar independente dos blocos, nesse caso. Então, o primeiro experimento seria o ensaio 2, que é com a broca A no bloco 2. Então, faço o primeiro furo com a broca A no bloco 2. Depois, o segundo experimento, que é o ensaio 1, com a broca A também, porém no bloco 1. Faço esse experimento aqui. O terceiro experimento é com a broca B no bloco 2. E o quarto experimento é com a broca B no bloco 1. Ok, pessoal? Então, fiz aí os 4 furos, tá? Isso aqui é só uma ilustração para dizer que realmente não era possível você fazer mais que 2 furos em cada placa, beleza? E assim nós faríamos o experimento em blocos. Esse planejamento é também chamado de planejamento totalmente aleatorizado em blocos completos, porque cada bloco contém todos os tratamentos. Então, pessoal, finalizando, a ideia da blocagem é de minimizar a influência de variáveis presentes no procedimento experimental, mas que não são objeto de estudo, ok? Então, são variáveis que nós temos, de certa forma, controle e conseguimos distribuir de forma homogênea os tratamentos dentro dos blocos, de forma a minimizar o possível efeito dessa variável que foi blocada no estudo, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos aí de 3 premissas do planejamento de experimentos, que é a aleatorização, a replicação e a blocagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado.